Você já usou um assistente de IA? Muita gente tem curiosidade sobre inteligência artificial, mas quando finalmente abre um assistente de IA, trava. Não sabe o que escrever, não sabe como começar. E às vezes fecha a conversa em poucos segundos, porque imagina que precisa saber usar tecnologia, saber usar comandos especiais, palavras difíceis ou perguntas perfeitas. Mas a verdade é que conversar com um assistente de IA costuma ser muito mais simples do que parece. Na maioria das vezes, você começa exatamente como começaria uma conversa comum com alguém, com um amigo seu, por exemplo. Inclusive, talvez esse seja um dos maiores erros das pessoas hoje. Achar que estão diante de uma tecnologia extremamente complicada, quando muitas vezes estão apenas diante de uma ferramenta de conversa. Tem o prompt e você digita no prompt e conversa. E isso muda completamente a forma de usar, porque você não precisa programar um assistente. Você precisa, sim, explicar para ele o que você está pensando, ou o que você está sentindo, ou o que você está tentando entender. Às vezes, uma frase simples já é suficiente. Alguns exemplos. Por exemplo, estou confuso sobre minha carreira. Não consigo parar de pensar. Tenho medo de tomar uma decisão errada. Estou me sentindo perdido. Enfim, coloque a frase. Coloque, pergunte e a conversa vai começar. Inclusive, foi exatamente por isso que eu comecei a criar assistentes aqui neste canal, voltados para decisões humanas. Não para impressionar ninguém com tecnologia, mas para ajudar pessoas comuns a organizar pensamentos com mais clareza. Porque, muitas vezes, o problema, de fato, não é a falta de inteligência, é excesso de pensamentos misturados ao mesmo tempo. E aqui existe um ponto importante. Você não precisa escrever tudo de uma vez. Não precisa contar a sua vida inteira. Não precisa expor detalhes que talvez não queira expor. Muita gente ainda tem receio de conversar com uma inteligência artificial. E, sinceramente, eu entendo isso. Principalmente quando o assunto envolve medos, ansiedade, sentimentos e decisões pessoais. Existe medo de julgamento, medo de exposição, medo de vazamento, e esse cuidado faz sentido. Por isso, eu acho importante te dizer uma coisa com honestidade. As conversas normalmente ficam dentro da conta do próprio usuário. Elas não ficam públicas para outras pessoas. Mas, ao mesmo tempo, você nunca deve compartilhar algo que não se sinta confortável em compartilhar. Não é? É óbvio. Em qualquer ambiente digital, porque a inteligência artificial pode ajudar você a refletir, mas ela não vai substituir o seu bom senso. E talvez essa seja a forma mais saudável de usar a IA hoje. Não como alguém que vai resolver a sua vida, não como alguém que decide por você, mas como uma ferramenta de apoio para você pensar melhor. E isso também significa entender os limites dela. Um assistente de IA não substitui terapia, não substitui profissionais de saúde, não substitui relações humanas importantes. Ela pode ajudar você a organizar ideias, enxergar perguntas importantes e sair um pouco desse excesso de pensamentos. Mas a decisão final continua sendo sua. E existe uma outra coisa importante que muita gente descobre só depois. Alguns assistentes funcionam dentro da plataforma GPT que eu estou usando aqui. E dependendo do uso, algumas conversas podem ter limitações para quem utiliza versões gratuitas. Por isso, algumas vezes, algumas pessoas percebem que a conversa pode parar depois de um tempo.
E isso normalmente não significa problema no assistente. Muitas vezes é apenas uma limitação da própria plataforma. Mas mesmo assim, só de conversar um pouco com o assistente, você já vai conseguir experimentar bastante coisa. Não tenho dúvida. E sinceramente, eu acho que nesse momento das nossas vidas nós estamos entrando num momento muito diferente, porque, ao meu ver, pela primeira vez, muitas pessoas estão começando a usar a tecnologia não para produtividade, mas para clareza mental, para reflexão, para organização de pensamentos. E talvez esse seja um dos usos mais humanos da inteligência artificial. Não substituir pessoas, mas para ajudar pessoas a pensar melhor em um mundo cada vez mais acelerado. E me conta uma coisa, se você abrisse um assistente de IA agora, sobre o que você gostaria de conversar primeiro? Escreve aqui nos comentários. Vamos conversar a respeito.